Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, entendendo que o estudo é uma possibilidade de um aprofundamento, né? Um determinado tema, que ele pode ser científico, filosófico, técnico, religioso, mas é um meio que nós temos de aprofundar um assunto para tentar compreendê-lo melhor. Então, começamos, na última reunião, no último estudo, a falar a respeito de mindfulness, que traduzindo para a nossa língua, significa atenção plena, né? É o meio que nós temos de exercitar o lado da nossa natureza, que um dia vai ser pleno, nos dá plena conscientização de quem nós somos, né? E nessa plena conscientização de quem nós somos, nós entramos em harmonia, em sintonia com o universo. No cristianismo, poderíamos chamar isso de entrar no reino divino em nós, né? É um estado de espírito, é um estado de consciência mais expandida, onde nós comungamos com Deus intimamente. No budismo, isso se chamaria nirvana, que é a mesma coisa, é um estado de uma supraconsciência, onde nós comungamos com o divino diretamente. Então, para nós podermos recomeçar o estudo de hoje, vamos ao pensamento que eu postei no grupo do WhatsApp e eu considero bastante interessante relermos. Você sabe na cabeça, mas você não sabe no coração. Existe uma extraordinária distância da cabeça para o coração. Uma distância de 10, 20, 30 anos ou toda uma vida. Você pode saber algo na cabeça por 40 anos e isso pode nunca ter tocado o seu coração. Somente quando você souber isto no seu coração, você ficará realmente consciente disso. Então, nós, seres humanos encarnados, por causa disso, nós sabemos mais do que nós praticamos. Por quê? Existem coisas que tocam o nosso intelecto, mas não sensibilizam as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, nós só conseguimos nos transformar, nós só conseguimos mudar à medida que a experiência toca profundamente esse ser que somos nós, no intelecto, na inteligência intelectual e na emocional. O que é mindfulness? Né? É um estado mental alcançado quando se foca a consciência no momento presente, enquanto se reconhece e aceita pensamentos, sentimentos e sensações corporais. Já falamos na nossa última reunião que passamos quase a metade do tempo despresentificados, ou seja, ficamos perdidos em pensamentos. Esses pensamentos quase sempre são de preocupações, são de recordações, são de especulações em relação ao futuro, né? E a outra metade do tempo que nós passamos presentes, às vezes estamos nesse presente angustiados, sofrendo. Por quê? Precisamos atender algumas demandas que nos exigem mais atenção. Precisamos, às vezes, viver experiências que nós não gostamos de viver. Então, passamos a existir com uma certa angústia. Por isso, tendemos a rejeitar alguns pensamentos de reflexão, alguns sentimentos, porque eles nos fragilizam mais, e as sensações corporais também, né? Temos um certo receio, por incrível que possa parecer, de sentir prazer, de entender que o nosso corpo também é um veículo de manifestação de um prazer que pode nos conduzir a um bem-estar. Então, nesses 50% de tempo que nós temos, nós ficamos um tanto quanto angustiados, projetando a nossa atenção nas coisas que nós precisamos resolver, nas pessoas que nós precisamos atender, e a parte que sobra para nós, ela é ínfima, ela é pequena. Então, depois de tanto pensar, depois de estar despresentificados, depois de passar por esse processo de angústia cotidiano, há uma parte do dia que a gente quer reservar ao nosso descanso, mais do que justo, ao nosso prazer, mais do que justo,
mas quase sempre canalizamos essa força do descanso e do prazer para situações que vão nos despresentificar ainda mais. Porque quase sempre falamos que vamos para frente de uma TV para não pensar, por exemplo, né? Então, a nossa ideia de lazer ou de diversão ou de entretenimento, boa parte das vezes, é continuar fugindo de nós mesmos. Então, apesar de termos um corpo, apesar de termos uma consciência, ficamos perdidos em nós, boa parte da vida. E aí se escoa uma encarnação, onde mais de 80% dessa encarnação ela é investida em fugas psicológicas sem que a gente possa perceber. Então, para Thich Nhat Hanh, que foi um monge budista vietnamita, ele diz que o mindfulness, ou seja, a atenção plena, é entrar em contato com a própria natureza búdica, né? O que é um Buda? O Buda é um iluminado, é o ser plenamente desperto. Ele está numa supraconsciência em contato direto com o divino o tempo todo. Nós, à medida que vamos evoluindo, há momentos que a gente toca momentaneamente, né, essa natureza búdica, onde nós nos sentimos mais profundos, mais serenos, onde nós nos sentimos mais despertos, parece que nós estamos vivenciando a vida plenamente naquele momento, mas que logo em seguida as distrações do mundo nos roubam. Para Carl Gustav Jung, psicólogo suíço, a atenção plena também é se individuar, se tornando cada vez mais o self, ou seja, o si mesmo, o eu profundo. O que é se individuar? É simplesmente aprofundarmos a nossa reflexão, a nossa atenção, desenvolvendo a nossa potencialidade. À medida que essa potencialidade vai sendo desenvolvida, ela simplesmente começa a se diferenciar da massa. Então, Jung chama isso de individuação. E essa individuação vai despertando o eu profundo, o si mesmo, na concepção de Jung. Portanto, mindfulness é um exercício intencional de presentificação. É a consciência buscando conhecer o funcionamento da própria consciência. Por quê? Se eu estou buscando fazer um exercício de atenção, eu consigo prestar atenção nos meus pensamentos. Eu consigo prestar atenção nas minhas emoções, sem me deixar contaminar naquele momento por eles. Eu simplesmente fico numa condição naquele momento de observador. A coisa está acontecendo em mim, na minha consciência, no meu ser, mas naquele momento eu ajo como um investigador de mim mesmo. Então, é a própria consciência tentando conhecer como ela funciona. Interessante isso, porque quando a pessoa consegue esse estado de espírito, ela consegue reconhecer muitas coisas que lhe passavam despercebidas. Ela consegue descobrir muitas coisas que podem auxiliá-la a mudar padrões de comportamento, padrões de sentimento. Enfim, a pessoa consegue se renovando, ela consegue fazendo a reforma íntima. Logo, quanto mais o ego aqui na psicanálise, por favor, não é o ego do senso comum, mais uma vez, né? Ego aqui é o eu pensante, tá bom? Quanto mais o ego participa ativamente desse processo, maior a motivação para essa empreitada. No entanto, quando o ego percorre o caminho no sentido oposto, o processo tende a ser mais dorido e muito mais árduo. Por quê? Vamos tentar colocar uma questão filosófica religiosa. Deus é a verdade absoluta para a gente. Deus é aquele oceano, é aquela pureza que nós tentamos alcançar. Então, quanto mais o espírito ele vai ficando atento a si mesmo, mais ele vai se aproximando dessa realidade a partir de si mesmo, a partir da sua consciência. Então, quanto mais ativamente ele está nesse processo, mais ele está se aproximando dessa inteligência suprema que nós chamamos de Deus.
E ele vai se aproximando pela via da inteligência, pela via do sentimento, pela via da intuição, porque ele começa a desvelar a realidade a partir dessa aproximação. É como se nós estivéssemos no oceano, no mar, mas não tivéssemos consciência do mar. Então, é como se nós fôssemos despertando a nossa consciência para uma dimensão muito maior que nós até então não temos consciência, nos passa desapercebido. Quais são os benefícios do mindfulness? Ele aumenta a capacidade de concentração da pessoa. Muitos estudantes, muitos empreendedores estão utilizando mindfulness por causa disso, porque conseguem um nível de concentração para poder internalizar o estudo e as informações. Auxilia no controle da ansiedade e do estresse, né? Uma pessoa que está mais atenta, em vez de deixar a ansiedade chegar, ela está investigando os motivos. Ela fica mais serena para poder compreender esse processo. Reduz os riscos da insônia, porque a pessoa mais atenta, ela está mais relaxada, ela está mais compreensiva, ela está acompanhando tudo sem se contaminar pelas experiências. Então, ela aprende sem cair naquela ansiedade da experiência. Desenvolve, por isso, a tranquilidade mental e emocional. Aprofunda o autoconhecimento, aumenta a capacidade da memória, porque a pessoa presente, ela vai se recordar mais, ela está plenamente presente em tudo aquilo que ela está fazendo, né? Não é que nem a maioria de nós que vai buscar uma água na cozinha, lá na geladeira, e quando está lá na cozinha já se esqueceu do que foi buscar, né? Isso, por exemplo, é uma despresentificação. Nós sabemos que precisamos fazer alguma coisa e por algum motivo nos esquecemos e não percebemos por quê. Então, também incentiva a criatividade, diminui o pessimismo e os pensamentos negativos. Porque vamos imaginar que o nosso ser seja a nossa casa. Se nós estamos mais dentro de casa, nós estamos sabendo melhor do que está acontecendo e podemos resolver imediatamente aquilo que está acontecendo, né? Então, se a pessoa está mais presente na sua vida, se ela está focando a energia dela em ser mais ativa, em estar mais atenta, em se conhecer, o pessimismo, o pensamento negativo não tem vez, porque ela está ocupando a mente dela uma coisa muito mais produtiva. Melhora os relacionamentos pessoais e interpessoais. Por quê? Se estamos presentes em tudo aquilo que nós estamos fazendo, em termos de consciência, prestamos mais atenção nas pessoas, nas reações delas, nas necessidades dela. Sabemos o momento correto de calar, o momento certo de falar, de abraçar, de dar colo, de dar acolhimento, de respeitar, de não falar às vezes algumas coisas que poderíamos falar por impulsividades. Então, a necessidade dessa atenção faz com que as nossas relações em casa, ou seja, com a família, e fora de casa, também passe a ter uma qualidade melhor. Então, vejam que esse trabalho de transformação da nossa forma de atuar na vida, ela pode trazer muitos benefícios. Como surgiu o Mindfulness, né? O Mindfulness foi criado a partir de um estudo do professor John Kabat-Zinn, em conjunto com o Hospital da Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts, Boston, Estados Unidos, em 79. Ele criou um programa de 8 semanas que ficou conhecido como a redução do estresse baseado em Mindfulness, né? Na referência, lá no texto que eu enviei para vocês, lá no final, tem o nome do livro Atenção Plena, que vale a pena adquirir, porque ele tem um programa de 8 semanas que nós podemos fazer em casa, né? À medida que nós nos disciplinamos, nós podemos fazer essa prática e ver as mudanças acontecendo. Eu mesmo já iniciei e eu estou gostando desse processo. Então, entendam que esse professor, de início, ele tinha contato com um monge budista que, vez ou outra, ia dar palestra, né, na universidade onde ele trabalhava. Então, esse monge budista ensinava meditação.
Esse professor pensou por que não trazer o ensino da meditação, mais desvinculado da filosofia religiosa, da prática religiosa, e transformar isso numa prática, né, desvinculada de religião, onde as pessoas pudessem ter acesso sem o preconceito religioso. Então, o objetivo desse professor foi promover a qualidade de vida e o bem-estar independente da crença individual de cada um. Porque quando a gente fala de mindfulness, nós estamos falando de uma técnica que já é comprovadamente científica, porque já foram feitos muitos estudos, né? Aí desde 79, já tem 41 anos de existência, só que chegou no Brasil nos últimos anos. Então, ao término das 8 semanas, esse professor se surpreendeu com os resultados, né? As equipes médicas também ficaram pasmas, porque os pacientes, as pessoas que foram envolvidas naquelas práticas, elas tiveram uma melhora significativa no seu humor, no seu emocional e no seu estresse, tá? Ah, esse método também foi levado para as pessoas que estudavam, que trabalhavam, para a família, né? Pessoas que tinham problemas de concentração, de memorização, pessoas que necessitavam estudar para passar nas provas, empreendedores que necessitavam captar muitas informações, né? E até mesmo para diminuir o estresse cotidiano. As pessoas foram fazendo algumas práticas durante o dia e percebendo que o nível de ansiedade diminuía, que o estresse diminuía e que elas ficavam mais concentradas e muito mais produtivas. O que às vezes elas levavam muitos dias para poder fazer, elas já conseguiam realizar apenas em algumas horas. Porque quando nós estamos plenamente atentos, nós somos mais resolutivos e precisamos de menos tempo para poder fazer as coisas, porque devaneamos menos. João, desculpa, você está sem imagem da tela e sua. Vocês estão vendo o slide? Não, está sem imagem. Espera um pouquinho, vou ver o que está acontecendo. Estão vendo? Agora sim. Obrigada. Isso. Se sumir de novo, por favor, me falem, tá? Então, continuando. Então, como o mindfulness ele age no nosso cérebro, né? Foi feita uma pesquisa a respeito disso. Então, um estudo na Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, pelo professor David, não vou saber falar em inglês, me perdoem, evidenciou como o mindfulness atua no cérebro humano, revelando a redução do estresse promovido pela meditação. Mindfulness é a atenção plena, mas se utiliza da meditação, da respiração, tá? Para poder desenvolver um estado de consciência no qual o corpo fique mais relaxado e a pessoa sinta um pouco mais de prazer em estar nesse momento, aqui no presente, aqui agora. Quando o indivíduo está estressado, suas atividades no córtex pré-frontal, região do nosso cérebro que tem como função o pensamento planejado consciente, reduzem de forma significativa. Então, vejamos essa parte vermelha aqui, tá? Essa parte vermelha é o nosso córtex pré-frontal. Então, as nossas decisões, os nossos discernimentos, a nossa empatia, tudo passa por aqui, conforme nós vamos ver daqui a pouquinho. Por sua vez, aquelas que ocorrem na amígdala, no símbolo anterior do córtex hipotálamo, áreas que ativam resposta ao estresse, são aumentadas.
que significa? É essa parte aqui, né? Abaixo dessa cor verde, tudo aquilo que envolve essa cor verde para baixo, é essa parte do sistema límbico que nós estamos falando, né? Isso depois eu vou disponibilizar para vocês, a partir de amanhã, os slides que eu vou enviar. Então, não tem preocupação. A meditação, então, é capaz de inverter esses padrões. Ou seja, essa parte da amígdala que nós vimos há pouco, essa região límbica aí, né? Ela é responsável pelas nossas respostas imediatas ao estresse. Todas as vezes que nós estamos numa situação de perigo, todas as vezes que nós estamos numa situação de estresse, ela reage como se fosse um impulso automático, né? Só que isso nos serviu durante um bom tempo da nossa evolução contra os predadores, as intempéries, né? A necessidade de sobrevivência. Todavia, vivemos numa sociedade tão conturbada, tão agitada, não é? Num ritmo de vida às vezes tão neurótico, que nós estamos ativando em demasia essa parte. E às vezes nós não conseguimos raciocinar nem porque estamos nos comportando dessa ou daquela forma. Já vivemos num ritmo de vida tão estressado, né? Às vezes já temos tanta coisa para poder resolver que somos mais reativos do que ativos. Por quê? Boa parte das nossas respostas àquilo que necessitamos atender no dia a dia parte às vezes de uma impulsividade, parte às vezes de um instinto e não de uma racionalidade, não de um pensamento mais raciocinado. Qual o risco disso? Podemos, às vezes, entrar em conflito psicológico com outras pessoas. Podemos, às vezes, dar uma resposta desproporcional ao evento, dependendo do nosso nível de estresse. Então, eu não sei se vocês já viram, aquelas pessoas que estão tão agitadas, são tão nervosas, que elas já chegam no ambiente sem perceber o clima ambiente, né? Elas já chegam às vezes falando muito alto, elas já chegam às vezes nervosa, elas já chegam às vezes despejando aquele estresse em cima das pessoas. E às vezes as pessoas ali naquele ambiente estão calmas. Só que ela está num ritmo neuroemocional, vamos colocar assim, que elas não estão conseguindo se perceber. Elas não estão conseguindo avaliar o próprio comportamento, porque elas vivem constantemente em reatividades emocionais e não em comportamentos um pouco mais ponderados, raciocinados. Então, a meditação ela é capaz de inverter esses padrões, o mindfulness também, e isso diminui o risco e a gravidade de doenças relacionadas a essas respostas que eu falei há pouco, como problemas de pressão arterial e até mesmo a depressão. Então, a pressão arterial, quando diz assim, nossa, minha pressão está alta, o que nós estamos tentando dizer com isso? O nosso estresse está alto, está além do permitido, o cortisol, que é o hormônio do estresse, está mais forte na corrente sanguínea, então, obviamente, a pressão arterial ela aumenta, porque é como se o nosso sistema estivesse dizendo o seguinte, olha, tem um predador, tem um inimigo, tem uma intempérie e você pode morrer. Então nós ficamos num estado de alerta, onde essa pressão arterial, ela onde a nossa resposta emocional, ela pode ser desproporcional ao evento, onde a pessoa já fica nervosa por pouca coisa e daqui a pouquinho ela está descompensando. Isso, com o tempo, pode levar a pessoa a se deprimir, pode levar a pessoa também à depressão. Por quê? Se ela tem sempre essa reatividade, ela está se preocupando todos os dias. Possivelmente, dentro desses tais, ela não vai encontrar solução para os seus problemas. Vai ficar remoendo todo esse processo até perder a força, até perder a sua energia de motivação. Então ela começa a se entregar ao desânimo, porque no desânimo, inconscientemente,
ela está tentando quebrar esses tais todos. Então, nesse processo que ela vai se deprimindo, ela vai perdendo parte dessa resposta reativa, né, do sistema límbico, mas ela também vai perdendo a capacidade de pensar com mais coerência, de pensar com maior lucidez, porque a pessoa que vai perdendo essa motivação de viver, ela vai se entregando pouco a pouco à tristeza ou desânimo. Então, quanto maior for a tranquilidade emocional de uma pessoa, melhor funciona com seu córtex, pois consegue pensar e sentir com maior clareza. Essa região é responsável por funções muito importantes. Por exemplo, nós temos aí nessa parte, né, que nós citamos há pouco, essa região do nosso cérebro controla a capacidade de empatia, que é a capacidade de me solidarizar, me colocar no lugar do outro, né, de me socializar com o outro, de tentar compreender meu semelhante. Ela também desenvolve a capacidade de discernimento, que é a capacidade mais imparcial de enxergar psicologicamente as situações e tomar a decisão mais assertiva possível. Ela também nos ajuda a uma resposta flexibilizada, ou seja, se eu estou calmo, se eu estou sereno, se eu estou mais em paz comigo mesmo e de repente o meu interlocutor está mais exaltado, em vez de ficar na defensiva, em vez de repente me opor contra o meu interlocutor, eu tento compreendê-lo melhor, dando uma resposta mais razoável naquele momento, compreensiva, até mesmo fraternal, entendendo que meu interlocutor, naquele momento que está dialogando comigo, ele não está funcionando a partir do córtex pré-frontal, ele está me respondendo como se fosse uma ameaça. Então, essa resposta flexibilizada, de repente, eu posso conquistar meu interlocutor pelo carinho, pelo bom senso, pela racionalidade, ou até mesmo pelo silêncio. Então, às vezes, eu vou me calar, porque a melhor resposta a dar naquele momento é silenciar. É o que diz, né, os espíritos em muitas situações. Diante de uma pessoa que está exaltada, cultive o silêncio. Isso também é caridade. Então, o que os espíritos estão nos falando? Olha, aprendam a utilizar mais essa parte da região do cérebro de vocês, porque vocês podem desenvolver muitas virtudes a partir disso. Bom, essa parte também regula a nossa emoção. Uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, uma pessoa com emoções mais felizes, uma pessoa que consegue corresponder emocionalmente bem à vida e às demandas, é uma pessoa que funciona melhor com essa região. Então, ela passa a ser mais ativa, porque ela está presente nas coisas que ela faz, ela está acompanhando todo o processo, busca ser uma pessoa moderada, busca ser uma pessoa razoável. Então, ela consegue ter uma flexibilidade para poder responder às experiências. Essa região também regula o nosso corpo, né? O sistema límbico, na reatividade ao estresse, ele provoca aumento da pressão alta, né? Deixa o coração às vezes numa taquicardia. O uso mais raciocinado, né, dessa parte aí que nós temos, nos auxilia a manter o corpo mais equilibrado possível. Então, ansiedade dificilmente surge, a pessoa é mais tranquila, ela faz a atividade física dela, ela trabalha, ela tem bom humor, ela é brincalhona, ela estuda, porque o corpo corresponde ao estado de espírito e ao estado hormonal dela. Então, essa região também ela é responsável pela nossa moralidade, pela nossa intuição, pela nossa comunicação sintonizada e pela modulação do medo. Então, uma pessoa mais ética, uma pessoa mais correta, mais justa, é justamente aquela que pensa melhor, que reflete melhor, né? Que age de uma forma mais flexível, porque ela está mais presente naquilo que ela faz. Então, a moralidade dela passa a ser mais coerente. Ela pensa e faz de forma coerente, porque o fazer dela já é o pensar. A intuição fica mais aberta,
essa pessoa fica mais dinâmica, né? Então, às vezes, ela intui o caminho que ela deve tomar, a escolha que ela deve fazer. É como se as verdades fossem aparecendo a ela. A comunicação dela é sintonizada em que sentido? Ela consegue compreender o seu interlocutor e o interlocutor às vezes consegue compreendê-la se estiver em sintonia. Como ela é empática, ela sabe ir ao mundo do outro e ela sabe trazer do outro aquilo que é necessário a fim de que possa haver uma boa comunicação. E, enfim, a modulação do medo, né? O medo excessivo é uma reatividade, conforme eu disse, do sistema límbico. Então, quando nós funcionamos a partir do córtex pré-frontal, nós estamos conseguindo equilibrar o nosso medo, porque o medo é uma resposta para que tenhamos prudência. Se estamos agindo com mais discernimento, se estamos agindo com mais serenidade, com mais atenção, o medo não surge, porque o medo é uma coisa instintiva, é uma reatividade instintiva. Se eu estou mais plenamente consciente e raciocinando melhor, não tem por que eu sentir medo. Então, no lugar do medo, eu posso desenvolver coragem, eu posso desenvolver mais fé, eu posso desenvolver mais compreensão. Eu simplesmente aprendo a confiar mais em Deus, na vida e também em mim mesmo. Enquanto isso, temos o sistema límbico, conforme eu disse, responsável pelas emoções e comportamentos sociais. O que o autor está tentando falar aqui? Quando a gente fala de comportamento social, nós agimos socialmente em muitas situações sem perceber. Você, de repente, está aguardando um ônibus e, naquele momento, alguém te pede ajuda, né? Você não estava aguardando aquela pessoa te pedir ajuda. O nosso primeiro ímpeto, ele não é muito bem raciocinado, ele é instintivo. Dependendo daquilo que nós somos, nós vamos ter uma reação. Olha, nesse momento eu não posso te ajudar. Às vezes a gente até pode, mas nós estamos com medo, de repente, de ser um assalto. Nós estamos receosos, de repente, daquela pessoa pegar o dinheiro que nós vamos dar a ela, por exemplo, e ir consumir algum tipo de narcótico. Então, nosso primeiro impulso ele é por medo nesse momento. Então, boa parte do nosso comportamento social ele é baseado mais nesse aspecto, né, instintivo do que raciocinado. À medida que vamos serenando as nossas emoções, que estamos mais presentes, o nosso comportamento social passa a revelar uma maior serenidade também, logo uma maior racionalidade. Através do sistema nervoso autônomo, esse sistema comanda certos comportamentos necessários à sobrevivência de todos os mamíferos, interferindo positiva ou negativamente no funcionamento visceral. Então, o que o autor está colocando aqui? Olha, essa parte auxiliou a humanidade desde os seus primórdios a sobreviver. É a parte mais primitiva que nós temos em nós e foi graças a ela que nós chegamos enquanto humanidade até aqui. Todavia, se nós não fazemos um trabalho de autoconscientização, um trabalho de autorreflexão, um trabalho de autoencontro, essa parte mais primitiva, ela fica muito mais reativa no nosso comportamento, na nossa fala, no nosso observar. Quase sempre nós enxergamos, né, o mundo contra ou a nosso favor, porque esse é o ímpeto da sobrevivência, né? É buscar alguma coisa que esteja a nosso favor ou contra nós. Se tiver a nosso favor, nós relaxamos. Se estiver contra nós, nós ficamos naquele estado de suspeição. Nós ficamos, não é uma atenção vigilante, né? Nós ficamos policiando as coisas, é um estado quase que neurótico. Nós achamos que toda e qualquer pessoa pode nos trazer algum tipo de prejuízo. Então, esse sistema, ele trabalha a luta pela sobrevivência e o congelamento da resposta ao estresse. Porque diante de uma situação muito crítica, nós podemos ter dois tipos de reações. Um é simplesmente ir ao encontro do perigo, o outro é se congelar diante do perigo. Por exemplo, na nossa sociedade atual, se uma pessoa for assaltada,
ela pode ter esses dois tipos de reação. Ou ela pode se opor ao ladrão, entrando numa luta corporal com ele, sendo que de repente essa pessoa nem pensa em ímpeto, no sentido consciente. Ou ela pode ficar tão congelada naquele momento, com tanto medo, que simplesmente o ladrão leva tudo aquilo que ela quer. Então, essa parte funciona no sentido de nos auxiliar a nos proteger, né? A proteger a nossa existência, a nossa vida, mas também a reagir ao perigo de vida. Então, todo ser humano que ele busca, né? No caso de nós no Espiritismo, fazer essa reforma íntima, fazer esse autoconhecimento, nós estamos nos afastando dessa resposta instintiva, estamos cada vez mais internalizando no psiquismo a nossa resposta conscienciosa, a nossa resposta reflexiva. Então, essa parte também, penso o seguinte: estou seguro? As pessoas me querem? As pessoas me amam? Porque o ser humano, ele tem uma necessidade do grupo, ele tem uma necessidade da família, do clã, da coletividade. Se ele não se sente bem aceito socialmente, para ele tem um sabor muito amargo, às vezes até um sabor de morte, né? Então essa pessoa pode ficar depressiva, essa pessoa pode se opor contra as demais pessoas, se tornando uma pessoa rebelde, uma pessoa revoltada, uma pessoa que se volta contra a coletividade também. No nível micro, essa pessoa pode desenvolver conflitos interpessoais, porque possivelmente ela se questiona se ela é amada, ela não consegue de repente ser amada da forma que ela gostaria de ser amada, e ela passa a se opor às demais pessoas, que é uma forma inconsciente de chamar a atenção afetiva, é uma forma consciente de falar assim: ei, olha, eu existo, eu preciso do seu amor, né? Então, em muitas situações, a gente afasta algumas pessoas, considerando que elas são inconvenientes, quando na verdade elas precisam da nossa atenção. Só que de início, esse amor, ainda por ser um pouquinho rudimentar, nós sentimos isso como um apego da pessoa para conosco, e às vezes a gente não quer ter tempo para aquela pessoa, mas às vezes aquela pessoa nos elegeu como meio de referência, mesmo que inconsciente, para poder despertar, né? Despertar pelo amor, despertar pela atenção afetiva. Também as nossas emoções residem aqui. E aqui eu vou fazer uma diferenciação que eu acho interessante entre emoções e sentimentos. As emoções, elas são instintivas, né? No sentido psicanalítico, elas vêm do nosso inconsciente. Por exemplo, ninguém diz nesse momento: eu vou ficar alegre aqui nesse momento, né? Porque não é uma força consciente que cria alegria. E também não é uma força consciente que diz assim: eu vou ficar com medo aqui nesse momento, eu vou amar aqui nesse momento. Não é dessa forma. Todavia, os sentimentos, eles pertencem a essa região do córtex pré-frontal que nós falamos aqui há pouco, né? Então, os sentimentos, eles são cultivados. Então, o sentimento de amor, o sentimento de bondade, à medida que nós exercitamos todos os dias, nós estamos alimentando o nosso inconsciente desses sentimentos. E isso, feito durante longos anos, faz com que esse sistema límbico ele vá diminuindo na sua resposta instintiva emocional. Porque quanto mais conscienciosa e plena de atenção for a pessoa, mais a sua ação tende a ser pelos sentimentos do que pelas emoções. Então, diante de um opositor, a pessoa que já vem praticando bastante compaixão, por exemplo, ela nem se sente diante de um ofensor, de um opositor. Ela se sente diante de um irmão de caminhada, de uma figura que é muito querida a Deus, assim como ela também é. Então, ela vê no outro um irmão, uma irmã, né? Isso que eu acho mais interessante. Esses sentimentos mais desenvolvidos, mais conscienciosos, nos ajudam até a mudar o nosso ponto de vista em relação ao nosso próximo, às nossas experiências. Já não enxergamos tantas experiências como sofrimento,
mas como desafios e aprendizados. Então vejam que até aqui, aquilo que nós estamos discutindo, ela está em consonância com a proposta espírita, né? Nós estamos pegando apenas uma vertente um pouco mais científica, mas para poder dizer o seguinte: olha, o Evangelho, ele também é científico. Quando Jesus pede que a gente ame, quando Jesus pede que a gente perdoe os nossos inimigos, quando Jesus pede que a gente pratique o bem, quando Jesus fala que é preciso, né, vigiar e orar, ele está falando uma verdade neurocientífica muito profunda. Ou seja, cultivem isso todos os dias, que a mentalidade de vocês muda. Cultivem isso todos os dias e ao longo dos anos, essa parte mais instintiva da nossa natureza, que no Espiritismo a gente falou, nós falamos assim, que a nossa parte inferior, ela vai cedendo a uma nova parte, a superior, né? O espírito superior nada mais é do que um espírito que passou por todo esse processo e conseguiu elevar os seus sentimentos. Conseguir elevar a sua razão, a sua ética, a sua empatia, dominando por isso as suas más tendências e fazendo do seu corpo um templo quando ele está encarnado. Porque o corpo obedece mais à tendência do seu morador. Então, se essa tendência é boa, o corpo vai se comportar com esse morador. Se essa tendência é má, a mesma coisa. Então, como praticar? Isso também é muito interessante. Ponto 1. Prestar atenção à respiração. Os iogues indianos afirmam que a mente controla o corpo e as emoções, mas é a respiração que controla a mente. Por quê? Façam o seguinte exercício quando vocês puderem. Tirem 10 minutinhos, coloquem uma música bem calma, pode ser até à noite, que é mais calmo também, e busquem respirar profundamente. Daqui a alguns minutos, começa a bater uma sensação de bem-estar, começa a bater uma sensação de relaxamento mental e emocional, às vezes dá até sono, né? Parece que toda aquela angústia, toda aquela pressão, ela vai se desfazendo. Por quê? A partir da respiração, nós vamos trabalhando alguns canais de energia no nosso corpo. Isso é assunto para um outro momento, não vou aprofundar hoje. E a mente acompanha também o ritmo da respiração. Se nesse momento da respiração nós conseguirmos raciocinar, pensar depois a respeito daquela situação que estava angustiando até então, nós vamos perceber que aquela angústia não tem nada a ver, que nós estamos vendo a coisa de uma forma desproporcional. Segundo item, exercitar a capacidade de ouvir. Quantas vezes interrompemos as pessoas na ânsia de emitir uma opinião? Quantas vezes concordamos ou discordamos das pessoas antes que terminem seus argumentos? Nós temos uma pressa em falar com as pessoas. Quase sempre as nossas conversas, né? As nossas comunicações interpessoais, elas são diálogos entre surdos psicológicos. Porque a parte que fala, ela quer desabafar, ela quer falar de qualquer forma, mas ela não quer ouvir o que o outro tem a dizer, ela só quer falar. A outra parte que ouve, na verdade não é ouvir, é até um escutar, ela também não quer compreender outra parte. De repente, ela só quer dar uma opinião, ela só quer passar um sermão, ela só quer dizer o porquê a outra pessoa deve acolher a opinião dela. Então percebam que por mais que nós venhamos a conversar uns com os outros, são poucas as conversas, as comunicações de um real valor, porque quase sempre não estamos interessados naquilo que o outro tem a dizer. E essa é uma verdade que a gente precisa começar a refletir. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, às vezes não nos sentimos
com tantas pessoas amigas, mas também precisamos perguntar o que estamos fazendo mais da audição do outro. Não é? Estamos sabendo ouvir quando o outro precisa da nossa ajuda? Estamos sabendo, às vezes, silenciar quando o outro quer que nós os ouçamos? Será que o outro realmente, também ao falar, ele quer ajuda ou ele só quer fazer de nós um repositório das suas lamentações? Porque tem pessoas também que só querem falar, 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 indeterminadamente, mas também não te dão chance de se comunicar com elas. Então, essa capacidade de ouvir, de auscultar, na verdade, de ouvir com atenção, ela é muito importante porque, à medida que eu presto atenção em mim e na outra pessoa, eu entendo melhor o que está acontecendo. Eu, de repente, ao ouvir, eu percebo a minha ansiedade ao falar, eu percebo a minha impaciência em ouvir tudo aquilo com o outro, eu percebo que eu devaneei enquanto o outro está conversando comigo, eu só volto no final da conversa só para dizer, aham. Então, quantos diálogos entre surdos nós temos hoje no mundo, né? Dentro de templos religiosos, dentro do próprio lar, às vezes até mesmo dentro das pessoas que amamos. Então, essa capacidade de ouvir, ou seja, estar atento também a ouvir, ela é muito importante. Hábitos cotidianos. Os hábitos podem ser os melhores servos ou os piores amos. Estamos presentes em tudo o que fazemos, né? Como eu já disse, às vezes ligamos o piloto automático e vamos. E quando percebemos, já estamos no lugar que a gente ansiou ir e nem percebemos como fomos para lá. Às vezes há hábitos cotidianos, né? De repente eu preciso fazer atividade física, de repente eu necessito de praticar uma meditação, uma respiração, mas eu sempre digo que eu não tenho tempo. Mas de repente eu tenho tempo para poder ficar discutindo com o outro. Eu tenho tempo para poder assistir o telejornal. Eu tenho tempo simplesmente para dormir longamente. Né? Eu tenho tempo para perder o meu tempo com internet, com Facebook, com Instagram, mas eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde mental. Então, por favor, não é uma crítica, mas também nós precisamos nos responsabilizar pelas nossas escolhas, né? Às vezes, reclamamos da nossa condição mental, da nossa condição psicológica atual, mas não paramos para perceber que hábitos nos levam a ter esses resultados. Então, sabendo as causas, fica mais fácil mudar esses resultados. 4. Percepção do ambiente. Um pensador da antiguidade assevera que, no mesmo rio, entramos e não entramos, somos e não somos. Tudo na vida é um vir a ser passageiro. Né? O que ele quer dizer com isso? Nós já não somos os mesmos desde o início da reunião. Muitas das nossas células morreram nesse momento, outras estão nascendo. Mesmo que a gente não perceba, envelhecemos um pouquinho mais. Mesmo que a gente não perceba, o nosso estado de espírito mudou. Ou seja, tudo muda constantemente. As coisas vão mudando, as pessoas vão mudando, porque o mundo que nós vivemos são de mudanças. Todavia, se eu não estou presentificado acompanhando essas mudanças, eu vou me engessando nos meus padrões de comportamento. Eu vou perdendo a dinâmica da vida. Eu vou perdendo as oportunidades daquilo que a vida me traz no dia de hoje para poder mudar. Eu simplesmente vou resistindo à evolução. Eu vou resistindo à mudança. E isso tem um preço. Porque quanto mais eu resisto à vida, mais eu tendo a sofrer. Mas não é a vida que faz isso comigo, né? Eu fico achando interessante às vezes, já acompanhei alguns adolescentes, e eles falavam assim para mim, mas eu não quero crescer, eu quero permanecer jovem a vida toda. E eu brincando eu falava, mas olha, já pensou um jovem de 60 anos de idade, como é que você vai ser? Né? O medo da evolução, o medo da mudança,
faz com que muitos jovens permaneçam numa imaturidade psicológica, porque eles passam a ter medo da vida adulta. Então, eles deixam de aprender o que eles podem aprender durante um tempo para permanecerem com os mesmos comportamentos e com os mesmos padrões. Qual é a consequência disso? Quando eles precisam ir para a vida de adulto, eles se chocam, eles se perdem, né? Eles, às vezes, por não terem vivenciado o tempo correto das experiências, tendo queimado etapas, eles querem tentar viver tudo aquilo que não foi vivido mais velhos. E, às vezes, não sabem muito bem como fazer isso. Então, a percepção do ambiente nada mais é do que mundo que eu estou, o que esse mundo requer de mim e o que eu posso também ofertar a esse mundo. O que a vida pede de mim, por exemplo, nessa existência, nessa encarnação. O que a vida está pedindo de mim no dia de hoje? É para chorar? É para sorrir? É para descansar? É para poder trabalhar? A pessoa, de repente, que está triste, está pedindo o quê? Um colo, um aconchego, que eu me dê um livro, que eu aponte a casa espírita para poder buscar ajuda. Então, todos os dias nós temos oportunidades nesse sentido. E 5, breves pausas. Ser proativo ajuda a pessoa a ser mais dinâmica, contudo também a distrai e a inconscientiza, ou seja, é o modo piloto automático. É preciso de momentos de pausa durante o dia para exercitar a presentificação, isto é, perceber o corpo, a respiração, os batimentos cardíacos, ouvir uma música calma, praticar respiração serena, meditar, etc. Há muitas pessoas que já acordam no início do dia no 220, né? Em termos de voltagem. Elas vão no 220 o resto do dia. Elas não param para poder pensar, raciocinar profundamente o que elas estão fazendo. Elas funcionam no nível da reatividade, do sistema límbico, da forma que eu falei há pouco. Óbvio, o estresse dessas pessoas, à medida que o tempo for passando, vai aumentando, a ansiedade vai aumentando, a sensação de desajustamento emocional vai aumentando e essa pessoa, nos momentos que ela puder descansar ou ter o lazer dela, ela vai buscar coisas para se anestesiar, né? Por favor, o que eu vou falar não é nada contra, é só um exemplo, tá? A pessoa vai fumar, porque fumar, segundo ela, alivia a ansiedade. A pessoa vai tomar sua cervejinha para poder sentir aquela sensação de relaxamento, aquela sensação de bem-estar, né? A pessoa vai para a sua churrascada, vai para a sua boate, nada contra, se isso fosse com o objetivo sincero de poder se sentir melhor. Mas, com o tempo, esses expedientes de lazer e de convívio social acabam sendo fugas psicológicas da realidade. Porque acabou o final de semana, essa pessoa volta ao piloto automático e no outro final de semana ela passa o mesmo tipo de entretenimento, que passa a ser alienante. Então a pessoa passa a se despresentificar até mesmo no seu prazer. Daqui a pouco, isso acarreta problemas na sexualidade, isso acarreta problemas na afetividade, porque uma pessoa que vive sempre no piloto automático, ela acaba se afastando da sua vivacidade, ela acaba se afastando da sua natureza mais profunda. Então, sem perceber, ela vai fazendo economia de afeto, ela vai fazendo economia libidinal, né? E quando tem afeto, às vezes é por carência. Quando tem o sexo, é mais uma questão fisiológica do que uma questão sentimental. Então, a pessoa ela vai murchando, né? Ela vai perdendo os significados existenciais pouco a pouco, porque ela não consegue se conectar com ela mesma no decorrer do dia. Então, é por isso que a gente vê a sociedade adoecendo também. É por isso que nós vemos o medo, a depressão, nós vemos o burnout, nós vemos tantas pessoas ansiosas com transtornos de ansiedade, porque elas não estão conscienciosamente nelas mesmas, elas estão mais fixadas no aspecto emocional do que nos sentimentos. Então, a partir disso, a gente pode perceber a proposta do Cristo, né? Olha, vão pela porta estreita,
porque largo é o caminho que leva à perdição, né? Uma pessoa que está no piloto automático, que está ausente dessa conscienciosidade, nos momentos de carência, nos momentos de aflição, ela pode tomar atitudes intemperantes, ela pode fazer escolhas que vão agravar ainda mais a sua situação, porque ela não está presentificada, logo ela não raciocina bem. Aí nós temos como último item do dia de hoje do nosso estudo a gratidão. O que é gratidão? É o reconhecimento a quem me prestou uma ajuda, um benefício, um favor. É o ato de reconhecer as coisas boas que possuímos em vida, experiências, família, amigos, Deus, a nossa própria existência, o nosso corpo. Ou seja, agradecer as coisas que às vezes nós não damos tanta atenção, nós não damos tanto valor. Porque o valor que nós damos quase sempre, todos os dias, mais uma vez, é a preocupação, é o medo, é a ansiedade, é o futuro, né? É tentar ser feliz de qualquer forma, mas sem saber muito bem como. Então, essas emoções e esses pensamentos ruminantes, eles acabam nos impedindo de enxergar também a parte boa da vida. A gratidão que nós devemos às pessoas, à família, a Deus, por tudo aquilo que nós temos, né? Então, pense em uma lista de pessoas, eventos, seres que o auxiliam a nos manter vivos e felizes, que nos auxiliam a nos manter vivos e felizes. Às vezes a gente precisa escrever, porque somente o pensamento não dá conta. A gente começa a pensar a respeito disso, daqui a pouquinho vem outro pensamento assim, ó, tem uma conta para pagar mais tarde. Você precisa devolver aquele dinheiro que você pegou emprestado. Olha, fulano quer conversar com você hoje. Então, como técnica, nós precisamos, às vezes, perdão, colocar no caderno, né, para que a gente possa visualizar, algumas vezes no dia, as pessoas que nos fazem bem, os eventos que nos fazem bem, os seres que nos ajudaram a nos tornar também o que nós somos hoje. Se nós enxergarmos a vida apenas pelas nossas faltas, sem perceber, nós estamos sendo ingratos em relação à vida. Nós não estamos sendo gratos e essa ingratidão vai prejudicar a principal pessoa da sua vida, que é você mesmo. Porque a gratidão não permite que a gente consiga reconhecer sentimentalmente as coisas boas. Logo, não permitindo, a gente deixa de dar aquele abraço gostoso na pessoa, de orar pela pessoa, a gente deixa até mesmo de agradecer a Deus pelas experiências do dia a dia. Então, o sentimento de gratidão, ele é muito importante para a nossa felicidade também. Quem quer ser feliz necessita também aprender a ser grato pela vida. Não pelas coisas que deixou de ter, mas pelas coisas que conquistou até aqui. Mesmo que a fase não seja boa, recorde-se de quantas vezes a vida te sorriu. Então, assim, dedique 10 minutos por dia para esse exercício. Se reclamando todos os dias criamos esse mau hábito, ou seja, de reclamar, agradecendo todos os dias, vamos erradicando e criando uma mente com maior capacidade de apreciar as experiências. Quanto maior é a gratidão do indivíduo, maior é a reverência dele, sinceramente, em relação a Deus. Quanto mais grato for o indivíduo, melhor ele trata o seu semelhante. Quanto maior gratidão temos em nossa existência, sabemos apreciar os filhos que temos, a nossa família, a nossa casa, a nossa mente, os nossos sentimentos, as pessoas que nos amam, né? As pessoas que nós amamos, e vamos percebendo que temos muito mais do que aquilo que nos falta. E se tivermos muito menos do que nos falta, nós precisamos então refletir o que aconteceu.
Que ponto dessa caminhada nós deixamos de observar melhor nós mesmos? Se nós deixamos de cultivar essa gratidão, com o tempo, sem perceber, nós também vamos afastando as pessoas e vamos perdendo oportunidades de sermos mais felizes. Então, eu vou fechar o estudo de hoje. A partir da nossa próxima sessão, da nossa reunião, nós vamos falar a respeito de sentir as emoções, continuando com essa proposta do Mindset. Eu espero que vocês tenham uma ótima noite.